Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Thalita, eu atuo como psicóloga e hoje eu vou falar sobre como nós podemos eliminar o obstáculo da falta de dinheiro para cuidar da nossa saúde. Esses dias nos meus stories eu fiz uma enquete perguntando, deixei uma caixinha de perguntas, o que impede vocês de cuidar da saúde? E uma das respostas foi essa, a falta de dinheiro, de recurso financeiro. Acompanhe essa live, você que quer, né, que tem esse problema, que tem esse obstáculo para cuidar da saúde, se você acha que é caro ou que você não consegue controlar o seu dinheiro para facilitar o acesso à saúde, aos seus cuidados, vai te ajudar a ampliar a sua mentalidade para enxergar outras possibilidades. E se você também participar, anota, escreve as fichas que caem, as perguntas, as frases que fazem sentido para você, porque às vezes na hora que está assistindo, a gente não está 100% presente, às vezes está fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo, então é importante que qualquer ideia que venha, ou lembrança, ou uma ficha que cai, né, que a gente chama de insight, aquela compreensão, nossa, é mesmo, faz sentido. Então, toda vez que vier esse estralo, né, que a gente chama de insight na psicologia, que é uma compreensão que não é racional, que é uma compreensão emocional sobre nós mesmos, é importante escrever, registrar, porque aí depois você tem tempo de se organizar para lidar com aquilo. Você não vai perder, senão tem muita live que você tá ali, assiste, mas não coloca em prática, não registra e acaba se perdendo. Então, pega o seu papel, sua caneta, um copo de água e vamos lá. Então, todo mundo sabe o quanto é importante cuidar da nossa saúde. Quando eu falo saúde, não é só o corpo físico, é a saúde sistêmica. Então, a saúde, quando eu falo em saúde, é assim, além de fazer exercício físico, atividade física, alimentação, sono, também envolve aspectos cognitivos. Então, assim, uma pessoa que ela lê livros, que ela ouve boas músicas, que ela seleciona os estímulos que ela assiste bons filmes, tudo isso vai gerar mais saúde, vocês concordam? Então, assim, não adianta, por exemplo, a pessoa só cuidar do corpo físico e não cuidar daquilo que chega na mente dela. E principalmente, né, no coração. Não adianta a pessoa ela comer, se alimentar de uma forma natural e sentir emoções tóxicas, sentir muita raiva ou muito medo, muita ansiedade, muita tristeza. E isso é o coração, é a parte emocional. Então, quando eu falo da saúde, é a saúde como um todo, porque nós não somos separados, nós somos unidos, tanto o corpo físico, quanto a nossa mente, que é a parte racional, a nossa parte emocional, que vai aparecer no corpo, porque a emoção ela se aloja na carne, e também o nosso componente espiritual. E aqui eu estou falando não de uma religiosidade, mas de uma espiritualidade. Então, as pesquisas demonstram que nós temos que cuidar da saúde de uma forma sistêmica. Então, muita gente às vezes não tem sucesso cuidando da saúde porque às vezes só está olhando para uma área dessas. Às vezes ela acha que é só importante cuidar da alma, que o corpo é a prisão da alma. Aí ela vai acabar desenvolvendo alguma doença e vai acabar prejudicando a alma dela. Ou então a pessoa acha que ela tem que ser só racional, que ela tem que só estudar, ler, trabalhar, usar a mente só para isso. E acaba negligenciando a área do corpo físico. E ela também vai ficar doente, vai acabar daí não conseguindo usar a genialidade que ela tem na mente. Ou vocês já viram pessoas que elas são, que elas se alimentam bem, elas cuidam bem da área física, né, do corpo físico, mas não olham para o lado espiritual.
né? Não desenvolvem gratidão, não desenvolvem a fé, a espiritualidade. E aí, qualquer dificuldade que ela tiver que exigir mais a parte emocional, ela vai sucumbir, ela vai entrar numa crise. Então, fisicamente ela é forte, mas emocionalmente não. E eu aprendi que nós temos que crescer e cuidar de todas essas áreas, porque o ser humano, cada uma de nós é única e nós somos interdependente. É como se a gente não precisa excluir uma área da nossa vida para cuidar da nossa saúde, a gente tem que trabalhar todos esses setores. Então a gente tem que fazer essa gestão, tanto do corpo, do cuidado do corpo físico, o mental, o emocional e o espiritual. Você tem se dedicado nos cuidados para a saúde nesses 4 setores? Coloca aí para mim, eu quero saber. Em qual você acredita que tem que se dedicar mais, que precisa de mais tempo seu, né? Mais energia, às vezes mais investimento financeiro. Em qual deles que você quase não está olhando, tá? Aí eu quero que vocês percebam essas perguntas, o que vier de consciência, já também coloque uma decisão. Então, com base no que você vai perceber, se você está cuidando ou não, mais do seu corpo físico, ou mais do emocional, mais do racional, mais do espiritual, qual é a decisão que você toma para também cuidar dos outros, né? Desses 4 setores, porque nós somos sistêmicos. Então, uma mente sã, ela é sustentada por uma alma, por um coração são e por um corpo são. Então, assim, existem histórias que as pessoas falam que são crenças, são mentalidades que estão equivocadas. Então, por exemplo, assim, quando alguém fala assim, o corpo é a prisão da alma. Então, a gente tem que dar mais atenção para a alma do que para o corpo. Mas se a gente não cuidar do nosso corpo, a nossa alma não vai conseguir também realizar a missão dela aqui na Terra. Vocês entendem? Então, é possível cuidar, desenvolver essa mentalidade para ter saúde sistêmica, tá? E aí, dos obstáculos para cuidar da própria saúde é a falta de dinheiro. Então, foi essa resposta que uma pessoa que respondeu lá deixou, que não tem dinheiro, que faltam recursos financeiros, que é isso que é o obstáculo, que é isso que é o muro que impede a cuidar da saúde. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Você tem dificuldade de cuidar da sua saúde por causa da falta de dinheiro, da falta de recurso financeiro? Então, será que é mesmo a falta de recursos financeiros? Será que a gente precisa do dinheiro sempre para desenvolver a nossa saúde? Será que o dinheiro é a condição que está te impedindo de cuidar da sua saúde? Ou será que não é o modo que você aprendeu a pensar, a agir e a sentir? Será que não é o modo como você foi subjetivada, a sua crença, que pode estar te impedindo de cuidar da sua saúde? O dinheiro, gente, ele é um recurso externo, ele está fora da gente. E nós precisamos do dinheiro porque ele é nossa moeda de troca para comprar, trocar as coisas. Então não tem como viver sem ele. Só que nós também temos recursos internos, que, por exemplo, um recurso interno que a gente pode desenvolver é a crença da abundância, da prosperidade, e a crença da identidade de gestão, né, de liberdade financeira. E quanto mais a gente consegue desenvolver os nossos recursos internos, nós conseguimos administrar melhor os recursos externos, que é o dinheiro, que é tudo aquilo que está fora da gente. Os nossos relacionamentos, o tempo, né?
Então, nós temos três recursos que nós precisamos para viver e que eles acabam, eles vão ter fim. O primeiro deles é o tempo. Nós temos um tempo determinado de vida na Terra, então nós temos que aprender a gerir esse tempo, a gerenciar esse tempo. Outro recurso é a nossa energia. Cada ser humano tem uma quantidade também limitada de energia. Então, assim, se a gente acorda mais cedo, provavelmente chegando ali, se eu acordei, por exemplo, 5 da manhã, lá pelas 9 eu já vou estar cansada, já vou estar com sono. E aí o pessoal toma energético, né? Mas a gente tem uma quantidade limitada. Vai chegar uma hora que essa energia vai oscilar. Então nós temos que gerenciar a nossa energia. E o terceiro recurso é o dinheiro. Nós podemos fazer dinheiro, multiplicar o dinheiro, gerar lucro. Mas também nós podemos... não é uma coisa assim que brota, né? A gente tem que gerar, a gente tem que fazer esse dinheiro e não ganhar dinheiro. Uma coisa que eu aprendi assim é que quem ganha alguma coisa é criança. Então tudo aquilo que eu acho que eu faço, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Eu estou pensando e agindo como uma criança. Então eu tenho que falar, eu vou gerar renda, eu vou gerar lucro, eu vou faturar, eu vou fazer dinheiro, eu vou construir o meu patrimônio, eu vou multiplicar o meu dinheiro, eu vou investir o meu dinheiro. Nunca falar ganhar, mas sim conquistar e gerar dinheiro, fazer dinheiro, né? Em inglês eles falam make money, porque isso demonstra uma mentalidade de abundância. E quando eu falo vou ganhar dinheiro, eu estou demonstrando uma mentalidade mais infantil, tá? Mais dependente, que daí não vai ter muito mais dificuldade para gerar o dinheiro. Então, quanto mais a gente desenvolve esses recursos internos, fica mais fácil de obter os recursos, de gerenciar os recursos que estão fora da gente. Então, muitas vezes, para atingir as nossas metas, como por exemplo, eu quero ser mais saudável, quero fazer atividade física 3 vezes por semana, quero pesar tanto, quero melhorar minha imunidade, quero viajar para tal lugar, quero ter um lucro no meu negócio de tanto. Eu vou precisar gerenciar o meu tempo, a minha energia e o meu dinheiro. E na saúde é a mesma coisa. O que vai me ajudar a ser saudável é a minha mentalidade. Porque quanto mais eu entendo quem sou eu e a forma como eu penso, eu vou tendo consciência sobre onde que é importante eu administrar o meu tempo, o meu dinheiro e a minha energia. Então são escolhas que as pessoas fazem. Vocês podem olhar para... Faz sentido para vocês? Vocês podem olhar para uma pessoa que ela tem um estilo de vida saudável. Ela consegue usar o tempo dela, a energia e os recursos financeiros para ser saudável. Ela consegue gerenciar, ela consegue escolher, tomar decisões, tomar ações, ela consegue selecionar, ela consegue falar não para aquilo que foge do estilo de vida ou da meta dela. Então, será que, imagina assim, pessoas que têm um estilo de vida saudável, será que todas têm um alto poder aquisitivo? Será que todas as pessoas saudáveis, elas têm assim um patrimônio, uma renda, né, um faturamento, um lucro alto, assim, acima da média? O que vocês acham? Não, gente, não é o dinheiro que vai trazer a saúde, porque o dinheiro, ele tá acessível, ele é um recurso externo. O que vai trazer a saúde sou eu, é a minha forma de ser, de agir, de sentir, de pensar, ou as minhas crenças que vão me trazer a saúde. Então, assim, todo mundo sabe que a gente tem que tomar uns 2 litros de água por dia. Isso vai ajudar em todo o funcionamento do nosso corpo. Mas a gente, às vezes, não toma. Então, assim, não é o que eu sei que vai me trazer saúde. É a questão, que é alguma questão
quando eu não faço aquilo que eu sei que deve ser feito, é porque eu estou inconsciente, eu estou no piloto automático, eu estou sendo conduzida por crenças que eu nem sabia sobre mim, de experiências que eu vivi lá na minha infância, na adolescência, ou até mesmo experiências recentes que me fazem agir daquela maneira. É igual a Daísa falou, que é tudo uma questão de hábito. Só que esses hábitos que nós temos, então assim, eu sei que eu preciso tomar 2 litros de água, mas eu não tomo, eu tomo 1 litro, eu tomo menos, tá? Por mais que eu saiba, existem hábitos inconscientes ou crenças inconscientes que ainda me dirigem, que ainda me conduzem. E aí, enquanto eu não tenho consciência dessa programação que eu tive, dessa mentalidade que eu tive, fica muito mais desafiador eu mudar esses hábitos, tá? Então, se você acredita que você tem que ter uma renda X para ser saudável, que você tem que ter mais dinheiro para começar a investir na sua saúde, isso é uma programação sua. Na verdade, isso é uma crença. E é isso que te impede de ser saudável. Porque qualquer pessoa pode ser saudável. Isso é mentalidade. Não tá fora, não vem por causa do dinheiro. É igual, por exemplo, ser rica. Não são pessoas que têm dinheiro que são ricas. São pessoas que acreditam que além de ter um patrimônio, que para elas é um patrimônio de prosperidade, de abundância, elas agradecem, elas são gratas por tudo aquilo que elas já são, fazem e têm. Então, uma pessoa rica, por exemplo, é uma pessoa que ela agradece todo dia pela saúde que ela tem, pela família que ela tem. Isso é riqueza, isso é prosperidade. São coisas que não têm um valor financeiro, mas têm um valor afetivo. E a mesma coisa na saúde. A saúde, ela não vem porque a pessoa ganhou um dinheiro, contratou um personal, vai na academia, compra roupa fit, come num restaurante, pede uma marmita mais saudável. Não. Tanto que pessoas com maior nível de renda, às vezes elas têm a saúde, os índices de saúde muito piores do que pessoas que têm uma renda menor. Então, o que traz a saúde não é o recurso financeiro, não é o dinheiro, é a mentalidade. É a forma como essa pessoa acredita sobre quem ela é. Faz sentido para vocês? Então, será que é mesmo a falta de dinheiro que te impede de cuidar da saúde? Vocês viram nas Olimpíadas o que aconteceu agora? Nas Olimpíadas de Tóquio, foi a Olimpíadas que o Brasil mais ganhou medalhas de ouro e que por conta da pandemia não teve muito incentivo, patrocínio, não teve tanto treino, vários atletas se machucaram, cirurgia. Então, o que demonstra isso? Que quanto mais desafios nós temos, mais nós nos desenvolvemos. Então, a pandemia e essas outras questões que aconteceram na área do esporte fizeram com que esses atletas crescessem internamente. Eles conseguiram, com tantos desafios, com tantos obstáculos, imagina um muro, né, muito alto na minha frente. A única maneira de eu passar esse muro é eu ser mais alta que ele. Então, a gente tem que desenvolver recursos internos para passar os muros, para passar os obstáculos. A gente tem que crescer internamente. E foi isso que aconteceu. Eles desenvolveram competências, soluções criativas, eles deram um jeito, por causa desses desafios todos, de se desenvolver, de se superar ainda mais. E foi o ano que o Brasil ganhou mais medalhas e que menos teve incentivo financeiro. Então isso a gente pode trazer para a nossa vida pessoal. Não é o dinheiro que vai fazer você ser saudável, são as suas crenças, é a sua mentalidade, são as suas atitudes. E se, então, assim, pensando, mas
eu tô num auxílio, eu não tenho renda, eu não trabalho, eu dependo da renda de outra pessoa, dos meus pais, ou da minha esposa, ou do meu marido, e eu não consigo, por exemplo, comprar alimentos mais naturais, eu não consigo pagar para eu ir numa academia. Então, se for essa história que você conta, eu quero fazer algumas perguntas. E se você selecionasse os lugares onde você vai? E se, por exemplo, você frequentasse um parque, uma pista de caminhada, uma praça que tivesse aqueles itens de fazer musculação, né? Aqueles exercícios de alongamento. Olha, Daísa, estou desempregada, mas emagreci 20 quilos. Uau, parabéns! Menina, tem que contar o que aconteceu, hein? Parabéns! Olha só, gente, e o desemprego é uma situação que acaba afetando toda a nossa saúde, todos os nossos hábitos, né? Às vezes a pessoa fica um tempo ali, né, até assimilar, e olha, ela conseguiu emagrecer 20 quilos. Então isso não é um impedimento, é possível. Então, Daísa, conta para nós o que te ajudou a fazer essa mudança, que com certeza você fez uma mudança de estilo de vida, né? Você selecionou algum lugar diferente para você ir? Que, por exemplo, se toda semana eu decidir ir num happy hour e tomar bebida alcoólica, ou então ir num restaurante, numa churrascaria e comer demais, exagerar, ou ir numa confeitaria e comer muito doce, ou então ir na casa de alguém que vai assim, esbanjar muito, né? São lugares que vão ajudar a manter aqueles antigos hábitos. Mas tem lugares que eu vou encontrar pessoas com um estilo de vida mais saudável. E isso não precisa ser um lugar pago. Eu posso, por exemplo, ir num restaurante que seja mais natural. Por exemplo, eu gosto muito de restaurante vegetariano, que daí vai ter bastante legumes, proteínas tipo lentilha, grão de bico. Aí você fala, mas pode ser mais caro. Então, seleciona quando você vai fazer compra, o que você vai comprar. Quais são coisas baratas, que às vezes, por exemplo, você compra arroz e não compra, por exemplo, o macarrão. Existe o macarrão com farinha de trigo e o macarrão de farinha de arroz. Hoje, o de farinha de arroz, ele já é bem próximo o preço. Ou então, assim, você compra bastante arroz e feijão. Come mais feijão do que arroz, que o feijão ele tem mais proteína, né? Ou, por exemplo, assim, banana é uma coisa super saudável e tá na promoção, né? Dá para ir no mercado o dia que tá na promoção. Selecionar, tomar decisões. A Daísa falou exatamente o que você está falando. São crenças que limitam nossas vidas, tudo uma questão de escolha. E eu só vou selecionar um lugar saudável quando eu tenho uma crença de que eu sou saudável, que eu mereço. Que daí, assim, a pessoa ela fica assim, mas eu não gosto do ambiente da academia, eu me sinto mal, parece que eu não pertenço àquele lugar. Então, trata em você isso, é uma crença sua. Alguma experiência do seu passado fez com que você não se sentisse pertencente, incluída naquele ambiente. E você pode, por exemplo, assistir no YouTube. Tem bastante vídeo e sites que são gratuitos, que tem aula de alongamento com personal trainer, que tem aulas de dança. Aí você pode ver um esporte que você gosta, ou uma atividade, por exemplo, a caminhada. Dá para fazer com cuidado, né? Monitorando se você está sentindo dor ou não, para não exagerar, né? Fazer um alongamento depois, fazer um aquecimento antes. Então, existem lugares, ambientes que você pode selecionar para ser mais saudável. A Daísa colocou, eu tive Covid, fiquei muito mal, então resolvi mudar radicalmente meus hábitos.
fui caminhar com minha mãe, deixei de comer açúcar, farinha branca com glúten, troquei óleo vegetal pelo de coco, etc. Olha, gente, como que foi forte essa experiência, então, que fez a Daísa perceber que ela tinha que cuidar mais dos hábitos, porque os hábitos que ela tinha acabou deixando ela muito mal quando ela ficou com Covid. Então, isso é mais um motivo para a gente cuidar da saúde, tanto para nós, para a gente cuidar, para a gente estar bem, quanto para os outros. Então, assim, quem pensa assim em conviver com a família, ver os filhos crescendo, em continuar com aquela pessoa que você ama, precisa cuidar da saúde. E aí a gente vai selecionando os lugares, os ambientes. Outra coisa que ela falou é selecionar processos e sistemas. Então nós temos a habilidade de selecionar os ingredientes que nós vamos comer, porque daí o que acontece? Aquele dinheiro que eu usava antes para comprar açúcar, para comprar bolacha, para comprar bobeira, assim, comida que não tinha valor nutritivo, eu começo a usar esse dinheiro para comprar fruta, para experimentar outros tipos de farinha. Por exemplo, a farinha integral, que hoje está o preço bem próximo da farinha normal, ou então, que é melhor ainda, né? Uma farinha de aveia, uma farinha de linhaça, farinha de amendoim. Eu fui, no começo eu achava caro comprar essas farinhas diferentes, só que eu fui parando de comprar outras farinhas. Então uma coisa vai compensando a outra, mas no começo, se você não tiver dinheiro, você não precisa fazer um sacrifício, mas vai selecionando dentro daquilo que você pode comprar, que você pode ter. Começa a experimentar. Então, também a gente vai diminuindo a quantidade que vai comer. Por exemplo, em vez de sair para comer uma pizza, faz a pizza em casa. Eu tenho um Instagram que chama Cozinhando o Coração, que é só receitas fit. E eu comecei a testar ali e eu sempre posto quando dá certo. Então eu faço uma pizza que vai batata doce, cozida, ovo e farinha de aveia. Eu coloco mais farelo de aveia, vai bem pouquinho. E aí, isso é a massinha da pizza, faz na frigideira, é super fácil de fazer. E o recheio você pode colocar ou não, queijo, às vezes eu nem coloco, só coloco um tomate, um orégano, já é outra experiência. Então, quando você faz a pizza, uma pizza natural, você vai gastar muito menos dinheiro do que você comprar uma pizza com esses outros ingredientes, e você vai estar trabalhando a sua crença de que você é saudável, porque você vai ter atitudes ali que é uma comunicação de uma pessoa saudável. Então você pode selecionar os processos e os sistemas que você usa. Por exemplo, e se em vez de fritar a batata, começar a assar a batata? E se, em vez, por exemplo, de ficar fritando o bife, você começar a assar a carne? Então, em vez, por exemplo, de grelhar, assar, ou então grelhar sem usar o óleo de soja, né? Não usar nada, usar menos azeite. Então são processos e sistemas que nós nos habituamos por causa da nossa mentalidade e que nós temos que experimentar, alterar, selecionar esses processos. Isso é escolha, isso é decisão. Mas como que eu vou tomar uma decisão saudável se eu não tenho uma mentalidade saudável? Então a gente precisa progredir, manter esses hábitos por mais tempo para começar a se sentir saudável. É só com o tempo que as mudanças vão se solidificando na nossa identidade. Então no começo, quando eu alterei a minha alimentação, eu achava que eu estava ficando louca, gente.
Eu comia assim um monte de legumes, eu comecei a fazer brócolis de vários jeitos, cebola de vários jeitos, repolho, arroz fake de repolho, arroz fake de couve. E eu falei assim, nossa, eu nunca tive essas experiências, acho que eu tô ficando meio... Porque não tinha ninguém no meu círculo social de convivência que tinha aqueles hábitos. Então eu também me sentia louca e sozinha. Porque era só eu que comia aquilo. No começo, o meu marido, os meus filhos, eles não experimentavam. Só que o que eu fiz? Eu mantive o hábito por mais ali de 40 dias, né? De continuar fazendo bastante legumes, de tirar o açúcar também, o glúten, o leite, e comecei a experimentar outras coisas. Então, por exemplo, em vez de comer manteiga, eu comecei a comer abacate. E com o apoio também de nutricionista. E na época eu não paguei uma consulta na nutricionista, mas o que eu fazia? Eu pesquisava na internet, nos sites de nutricionistas, receitas. Então tem muito conteúdo gratuito, gente, na internet. Não precisa pagar. É claro que se você tiver condições, você vai na nutricionista, ela vai desenvolver um plano personalizado para você. Hoje eu tenho um plano alimentar personalizado, de acordo com as minhas características e com o meu objetivo. Mas tem muito material de profissionais renomados que está acessível, que é gratuito. Eu também pesquisava uma engenheira de alimentos, que ela ensinava como usar as farinhas, que é a Natália do Fit Fat, é um Instagram também super legal. E ela fazia crossfit, então ela era atleta e ela cozinhava assim a própria comida dela de um jeito muito que ela entendia sobre os nutrientes, né? E eu resolvi daí colocar tudo isso em prática em casa. E o dinheiro que eu gastei foi menos do que eu gastava antes, porque eu parei de comprar aquelas outras bobeiras, né? Que não fazia sentido. E aí hoje... quando eu tenho condições, são coisas que eu gosto, então eu invisto assim, de pagar um personal, de pagar aula, né, assessoria de corrida, o meu tempo, né, de continuar fazendo atividade física, de cozinhar, ou quando eu vou comprar comida, quando eu não consigo fazer em casa, não dá tempo e tal, selecionar aquilo que eu vou comer. Porque é o mesmo, por exemplo, você vai num self-service, que é por quilo, o mesmo peso você colocar lá uma batata frita ou uma assada. É o mesmo preço você colocar arroz integral e arroz branco. O que você vai escolher? E além disso, coisas que a gente não paga, por exemplo, eu fiz uma hortinha em casa. As ervas, salada, tem muita coisa que a gente pode plantar em casa. Sabe o que é mais incrível, gente? Quando eu desenvolvi essa mentalidade, fui mudando os meus hábitos, eu comecei a ganhar de presente dos outros. Ganhei pinhão, ganhei banana, eu sempre ganho manjericão, né? Que daí as pessoas, elas veem que você gosta, elas vão lá e te levam. Kombuchá, até quem for de Londrina, quiser kombuchá, eu tenho as mudas que eu faço em casa e eu sempre entrego, né? Eu combino com a pessoa para você poder fazer em casa, que você vai comprar um kombuchá pronto, R$7, R$8 uma garrafinha, sendo que a gente pode fazer em casa. É só ter a muda, né? Que é uma alga que a gente pode, que é essa que eu falei que eu posso compartilhar, né? Se alguém tiver interesse. Então, o que aconteceria se você, mesmo sem tanto recurso financeiro, começar a selecionar os lugares, os ambientes, os processos, os sistemas que você tem para cuidar da sua saúde? O que aconteceria se você começasse a selecionar as pessoas com quem você se conecta, as pessoas com quem você convive? Aí aqui é muito desafiador, que no começo, por exemplo, a minha família, eu me sentia sozinha porque eles não tinham o mesmo hábito que eu. Só que o que eu fiz? O meu marido, ele sempre gostou de fazer exercício físico. Então eu comecei a fazer junto com ele. A gente dividia o mesmo personal
e ele me ajudou, ele me estimulou. Então você pode ver assim, nossa, aquela pessoa, talvez ela possa me ajudar, não nessa parte assim da alimentação, mas na atividade física. Então eu vou começar a ir na academia com ela. Ou aquela outra pessoa, ela pode me ajudar na área racional. Ela gosta de ler, ela é inteligente, ela ouve músicas legais, ela conhece filmes bons. Eu vou me aproximar daquela pessoa para me ajudar nessa parte. Aquela outra pessoa, eu sinto paz com ela espiritualmente, então eu vou me aproximar dela, porque a convivência social, ela traz um contágio que é inconsciente. Quando nós estamos perto de pessoas que elas têm um nível de saúde mais alto, automaticamente a gente também sobe. Então eu falo que é muito engraçado, todo mundo que trabalha em casa emagrece, começa a fazer exercício, muda a alimentação, muda os hábitos e fica mais saudável e mais feliz. Por quê? Porque hoje já é um estilo de vida em casa. Então assim, a gente já foi viajar outras vezes, e as pessoas que estavam junto, que a gente conviveu, começaram, nossa, é isso que você come de manhã? Eu também vou fazer isso. Ou então assim, a gente começa a sair para caminhar, para correr, outras pessoas querem ir junto. Então nós temos que olhar para o nosso círculo social e se aproximar de pessoas que vão nos levar acima. Agora você fala assim, nossa, Alita, mas ninguém da minha família cuida da saúde. E aí, eu tô perdida agora, né? Que da família a gente não pode se afastar. Aí é você que precisa levar eles. Então, quando existe um conceito que é de contágio social, que é o seguinte: eu sou a média das 6 pessoas com quem eu mais convivo. Então, na minha saúde, as 6 que mais estão próximas de mim vão afetar a minha saúde. Então, assim, se essas 6 pessoas que você mais convive, elas têm um nível alto de saúde, isso vai te ajudar a levar para cima. É só você observar o que elas fazem e modelar, imitar. Ir junto, ver os lugares que elas vão, os hábitos que elas têm, o horário que elas acordam, as coisas que essas pessoas fazem e começar a modelar. Agora, se elas estão com a saúde para baixo, é porque você que está influenciando elas, você que está levando elas para cima. Então aí você precisa de continuar, de ter persistência nesses hábitos, porque com o tempo elas vão acabar também aumentando o nível delas de saúde, tá? Então não desista por causa do seu contágio social, porque você pode puxar toda a sua família para cima. Você pode, pela sua mentalidade, pela sua mudança de hábitos, você pode melhorar todos que estão na sua empresa, no seu negócio, todas as pessoas que você convive, na comunidade em que você está. Isso é muito real, gente, é incrível. Só que você tem que persistir, né? Então, o que aconteceu, por exemplo, na pandemia? A maioria das pessoas com o tempo sem fazer exercício em casa e acabou engordando, né? Em 3, 4, 5 quilos. Só que depois elas começaram também a se unir. Então, por exemplo, bicicleta. Várias pessoas começaram a andar de bicicleta, fazer grupo de pedalada. E elas começaram daí a uma fortalecer a outra. Então, nós como seres humanos, nós temos que procurar conviver, conectar com pessoas. Por isso que eu trabalho também com grupos. Não faço só atendimento individual, trabalho também com um grupo, que é o programa Vida Plena, que é um atendimento em grupo, porque uma pessoa vai intensificar a potência da outra. E nós temos que selecionar essas pessoas, né? Agora, por exemplo, filhos, esposo, pai, mãe, tio, não tem como a gente selecionar. Então a gente precisa conviver, mas daí precisa também colocar alguns limites, né? Então quando você chegar lá no domingo e tiver aquela macarronada, maionese, né, um monte de doce e tal, você conseguir não exagerar.
né, entrar num processo ali, ou então você comer a mais, mas daí já se preparar, e agora o que eu vou fazer para compensar? Ah, vou fazer mais exercício essa semana e vou à noite eu vou comer só mais proteína e salada, não vou comer carboidrato. E aí é assim que a gente vai administrando. E o que ajuda a gente a ter a saúde, que eu falei, é selecionar os lugares, ambientes, os processos, os sistemas, os ingredientes e pessoas com quem a gente se conecta. É essa pessoa que seleciona. Então, quem vai selecionar isso? O que dá a saúde, o que gera a nossa saúde, é você, é cada uma de nós aqui. É a sua mentalidade, é aquilo que você acredita sobre quem você é. Né? Então, uma pessoa que fala para mim assim, é a falta de dinheiro que me impede de ter saúde. Quando ela fala dessa forma, eu já escuto assim, é uma crença que ela tem que está impedindo ela de ter saúde. E é essa crença que precisa ser ressignificada, ser entendida, ela tem que se tornar consciente e ser trabalhada para essa pessoa conseguir sustentar essa mudança de hábitos. E essa mudança de hábito que a Daísa trouxe, que eu contei um pouquinho da minha história, da saúde, ela nunca acaba. A gente está o tempo todo em processo de transformação, porque a gente vai conviver com novas pessoas, novos ambientes, novas situações, novos processos. Então nós temos que estar sempre selecionando. Então, para ter saúde, nós precisamos, inclusive, ter a habilidade de gerenciar o nosso dinheiro, para a gente poder dedicar uma parte para a nossa saúde. Eu com meu marido, uma planilha de controle financeiro, e toda semana a gente atualiza. E aí, no nosso controle financeiro, tem lá o quanto a gente dedica para alimentação, o quanto a gente dedica para doação, para pagar a conta, né, da casa, quanto a gente dedica para saúde. E aí a gente conseguiu colocar essa parte, assim, eu pago academia, pago hoje o personal, a academia não precisa pagar, que é do condomínio, o grupo de corrida, e aí de vez em quando nutricionista, alguma coisa assim que eu vou comprar, por exemplo, uma corda para eu pular em casa, ou uma esteira para eu fazer alongamento em casa. A gente vai colocando ali, você pode definir um teto para você gastar, para você investir na sua saúde, ou se você não quiser gastar com essas coisas, não tiver condições, é só você começar a usar esse conteúdo que é gratuito, lugares que são gratuitos. Você pode fazer na sua própria casa atividade física, você pode ir caminhar no lago, num parque da sua cidade, você pode selecionar as coisas que você compra para escolher coisas mais saudáveis e tirar aquelas guloseimas, né? De hábito, por exemplo, a água, gente. Vocês sabem que um copo de suco de laranja tem mais ou menos 130 calorias. Um copo de suco de uva tem quase 200 calorias. Então, se a gente tomar água em vez de tomar suco, é muito mais natural e engorda menos, né? A não ser que você use, por exemplo, o suco como um pré-treino, como um café da manhã, aí tudo bem. Mas se for só para beber alguma coisa, tomar água, né? Planta tem chá, que é super, por exemplo, chá verde, ele não é caro. Tomar chá verde com limão é uma coisa assim que desintoxica, que faz super bem e é super acessível. Então começa a perceber a sua mentalidade, começa a procurar os lugares que você vai, o ambiente, começa a perguntar assim, o que eu tenho a aprender para ser mais saudável, o que eu tenho para mudar em mim, para eu ser mais saudável, para eu desenvolver, para eu construir, para eu estruturar um estilo de vida mais saudável.
que daí automaticamente você vai enxergar as possibilidades. Mesmo que você hoje não tenha tanto recurso financeiro, você vai começar a ver, por exemplo, eu sempre que eu vou correr, eu vejo aqueles abacate no chão, que é só ir ali pegar. E abacate, se você for comprar no mercado, dependendo do dia, ele tá mais caro, né? Então são coisas assim que tá acessível, é só você ir ali plantar, porque é um parque apanhar esse abacate, é um parque público, né? Chás também, ervas, né? Tem feiras que as pessoas compram várias verduras, legumes por um preço mais acessível. Então é questão de procurar. E se você estiver trabalhando a sua mentalidade, com quem eu vou me relacionar para ser mais saudável? Quais são os processos, os sistemas que eu preciso alterar para ser mais saudável? Automaticamente você vai atraindo as situações, as pessoas. E aí, o que vocês acharam dessa live? Qual foi o principal ponto que foi útil para vocês? Obrigada, viu, gente, pela presença. A Daísa, o Samuel, a Val, a Thaís, o Gustavo, meu primo. O que foi mais útil para vocês nessa live, gente? A Daísa colocou antes, abrir menos pacote, descascar e picar mais. Isso é uma mudança de processo e sistema. O tempo que a gente gasta, que às vezes a pessoa fala assim, não é o dinheiro, às vezes é o tempo. Para em vez de usar industrializado, fazer mais natural, né? Descascar e picar. É uma mudança de processo. E você só conquistou isso, Daísa, porque você mudou a sua mentalidade, a sua crença, né? Porque antes você tinha outra mentalidade. Eu tinha uma mentalidade assim que eu tinha que compensar o meu estresse na comida. Que como eu trabalhava muito, tinha uma rotina estressante, era mãe, tinha filho pequeno, eu não podia olhar para as minhas necessidades, eu tinha que tá bem para os outros. Então, assim, eu tinha essa crença, que era uma crença de identidade, de capacidade, e que não tinha nada a ver com saúde, era uma crença totalmente disfuncional. E aí foi a forma como eu fui programada, assim, inconscientemente. Quando eu tive consciência, comecei a mudar os meus hábitos, que quanto mais consciência a gente tem, mais liberdade a gente tem de ação. Então eu pensei assim, eu não preciso, para ser mãe, só ficar em função dos meus filhos, eu tenho que estar bem para os meus filhos estarem bem. Então eu posso deixar eles com outra pessoa e fazer exercício. Né? Eu posso acordar mais cedo e fazer exercício, que daí eu pensava muito nos outros e não olhava para mim. Quando eu comecei a gerenciar para mim, eu fui muito mais útil para os outros. Porque como uma pessoa que ela não está bem de saúde vai conseguir atender os outros, vai conseguir dar atenção para os filhos, para o marido, se sentir bem, né, pro relacionamento conjugal, amoroso. A gente tem que trabalhar primeiro em nós, né? Assim, a nossa saúde, a nossa autoestima, porque não tem ninguém que vai fazer aquilo por mim. Isso vai acabar potencializando daí os meus outros relacionamentos. O Samuel colocou mudar as crenças para conseguir evoluir. Qual é a sua crença, Samuel, que você vinha tendo? E qual é a nova crença que você vai ter? Então, tenta escrever isso, né? Por que hoje, olhando, né, para trás, eu percebi isso, que eu tinha uma crença que comer era tão bom, para que eu ia comer bastante bobeira, massa, e cozinhar da forma como eu cozinhava, que eu sempre gostei de cozinhar, mas o processo que eu usava antes era o processo básico, né? Era aquelas receitas assim com bastante açúcar, massa. Aí quando eu percebi que a minha crença era que assim, eu tenho que cuidar de mim, eu sou responsável pela minha saúde. Se eu estiver bem, todos vão ficar muito bem. Agora, se eu só pensar nos outros, me deixar em último lugar, eu não estou me priorizando.
E se eu faço algo por mim, é um amor próprio. Outra coisa que eu falava e eu escrevia muito: a minha casa é meu spa, a minha casa é meu lugar de descanso, a minha casa é um lugar de restauração físico, emocional, espiritual, é um lugar que eu posso me abastecer. Porque chegou um tempo antes que a gente recebia bastante gente em casa e eu falei um dia pro meu marido: nossa, parece que eu tô num hotel, eu não me sentia bem na minha própria casa. Porque eu sempre estava atendendo os outros, né? Servindo os outros, fazendo comida. E eu fui muito reforçada por isso. Nossa, como você recebe bem as pessoas e tal. Só que daí eu não conseguia cuidar tanto de mim. Aí o que eu resolvi fazer? Comecei a falar que a minha casa era um spa e fazer para mim as receitas de spa. Eu peguei uma apostila esqueci o nome agora da chefe, que ela só faz cozinha para spa. E é uma delícia as receitas. Aí eu comecei a testar as receitas, fazer, por exemplo, quinoa, peixe, usar legumes, e tudo coisa assim que era acessível, não era coisa mais cara, né? E outra assim, quando eu comecei a comprar essas coisas que eu não era acostumada, eu deixei de comprar as outras coisas, deixei de comprar chocolate, sorvete, tudo isso eu parei de comprar. Então aqueles R$ 20 que eu gastava comprando um pote de sorvete, eu podia comprar castanha, podia comprar farinha de amendoim, frutas, né, vegetais. Isso não é caro, gente, é questão de escolha. Então, a gente precisa identificar a crença que vinha tendo antes, a mentalidade, e começar a ter outra mentalidade, né? Então, vocês falaram que foi tudo muito útil, eu vou deixar gravado, tá? Que Deus abençoe, boa noite, fiquem com Deus.